Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a Palavra de Deus. Esta mensagem foi preparada em abril de 2020. Estou gravando agora para poder usar e oferecer para outras pessoas. Se você chegar a assistir ao vídeo algum tempo depois, pode ser que algumas informações aqui vão ser desatualizadas. Mas estou falando agora no momento de uma pandemia que afeta pessoas ao redor do mundo e que tem afetado e muito a vida do brasileiro. Esta é a primeira de 3 mensagens sobre lições de uma pandemia. Coisas importantes que nós podemos aproveitar e aprender enquanto passamos por essa experiência. E mesmo se você chegar a assistir a esta mensagem muito depois, as lições ainda são válidas, porque as lições que nós vamos ver hoje vêm da Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é momentânea, não é de uma certa circunstância ou crise, mas é uma mensagem eterna, para o benefício de todos, em todos os momentos. Então, espero que você preste atenção. Pode pegar a sua Bíblia para acompanhar várias leituras que eu vou fazer. Mas vamos fazer isso com vontade de compreender melhor, de aproveitar lições de uma circunstância difícil, triste e real, para levar isso para aplicação na vida espiritual e na nossa preparação para a eternidade. O ano de 2020 entrou na história de pandemias. Poderíamos fazer aqui uma lista enorme de pandemias do passado e vamos ver futuramente o ano de 2020, se Deus permitir que este mundo continue, como mais um ano nessa lista. Por exemplo, em 1968, uma gripe chamada da gripe de Hong Kong matou aproximadamente 1 milhão de pessoas. 10 anos antes disso, houve outra pandemia, gripe asiática, que matou provavelmente 2 milhões de pessoas. E voltando 100 anos atrás, bem no final da Primeira Guerra Mundial, houve uma pandemia de gripe espanhola, que matou talvez 50 milhões de pessoas. Estimativas variam um pouco, mas muitas pessoas morreram por causa de uma gripe que se espalhou pelo mundo. Voltando um pouco mais na história, uns 700 anos atrás, houve uma peste chamada de peste negra, ou peste bubônica. Você provavelmente estudou alguma coisa sobre isso nas suas aulas de história. Acreditam que morreram por causa dessa bactéria entre 20 e 25 milhões de pessoas na Europa. Uma boa parte da população do continente naquela época. Esperamos que esta doença se espalhando em 2020 não chegue às proporções de algumas dessas outras, mas sabemos que já tem tido um impacto muito grande de causar doença, levar à morte, e de um impacto também muito grave quando se trata do impacto econômico que está tendo em todos os países praticamente do mundo. Nós estamos passando por um momento difícil e um momento propício para algumas mensagens e lições importantes até para a nossa vida espiritual. Pense em como a nossa vida mudou. Poucos meses atrás, pessoas não estavam falando sobre distanciamento social, a não ser talvez reclamando sobre o tempo que algumas pessoas ficam mexendo no celular, comunicando com outras pessoas longe, ao invés de comunicar com as pessoas próximas. Quarentena. Sabíamos o que era, mas quem imaginou uma quarentena praticamente de países inteiros? Mas hoje em dia, usamos essas palavras todos os dias. Se tornaram parte do nosso vocabulário, como também luvas e máscaras se tornaram parte da nossa experiência do dia a dia. Você não consegue ir ao banco, ou supermercado ou farmácia sem encarar um monte de máscaras, pessoas usando luvas, álcool em gel na entrada e saída das lojas e assim em diante. Até matérias de jornais ensinando como devemos lavar as mãos, como devemos fazer para evitar a contaminação por causa desta doença, esse vírus. A nossa vida mudou em pouco tempo, de uma forma radical.
por causa da ameaça de uma doença que pode causar a morte. Diante desta ameaça, é normal pensar na prevenção. Por isso, as máscaras, as luvas, as outras coisas, as medidas para se proteger. E respeitamos isso. Se você for para o banco, caixa eletrônico, supermercado, você pode encontrar espaçamento de filas. Talvez alguma coisa marcada no chão para manter um espaço de 1,5 metro, 2 metros entre pessoas. Que não é uma coisa comum na nossa cultura. Especialmente em algumas regiões do Brasil, as pessoas gostam de ficar muito próximas. E agora, necessariamente, uma separação. E nós estamos respeitando isso. O primeiro pensamento da maioria das pessoas é de autoproteção. De não pegar o vírus, de ficar longe de lugares onde tem ameaça. Ninguém quer ser contaminado por um vírus que ameaça a vida. Então, procura se prevenir. Procura evitar isso na sua própria vida. Agora vamos levar esse princípio da prevenção para uma lição muito mais importante para nós. Vamos pensar na aplicação exatamente desse exemplo quando se trata da vida espiritual. Quando se trata da ameaça do pecado, que tem uma taxa de mortalidade muito maior do que o coronavírus. Estamos ouvindo números, estatísticas sobre isso, já vou comentar um pouquinho sobre isso. Mas quando se trata da ameaça do pecado, a taxa de mortalidade chega a quase 100%. E a ameaça em si, a taxa de infecção, também a 100%. Qual é a nossa atitude sobre esta ameaça do pecado? Como que nós encaramos a necessidade de prevenção? Demonstramos a mesma atitude radical de fazer de tudo para não pegar algo que vai nos matar? Ou somos relaxados em relação ao pecado e à tentação? Tiago falou sobre o processo de contaminação. Até hoje, nós estamos colhendo informações sobre a questão de como é espalhado, como prevenir o coronavírus, como que pode ser tratado. Ouvimos quase todo dia de mais alguma sugestão de tratamento, que esse remédio para outra coisa ajuda com o coronavírus, etc. Mas hoje estamos falando não do tratamento, e sim do processo de contaminação. E, na verdade, não estamos falando tanto do vírus que afeta o corpo físico, e sim sobre o pecado que contamina o espírito do homem. Tiago, capítulo 1, começando no versículo 13. Tiago disse: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui ele fala sobre esse processo de contaminação. Como que transmite de uma pessoa para outra. E assim ele avisa sobre o que é necessário para evitar a contaminação. De não ceder à tentação. De não ceder à nossa própria cobiça. O desejo de ter algo. Algum prazer, alguma coisa que leva ao pecado, que gera a morte. Esse processo de contaminação apresenta ameaça real para cada um de nós. Estamos ouvindo estatísticas praticamente todos os dias. Quantos novos casos, quantas novas mortes por causa do coronavírus. As autoridades que rastreiam os efeitos de um vírus falam sobre esses números, até a taxa de mortalidade, comparando o número de pessoas infectadas com o número de pessoas que falecem em função disso. E também ouvimos que esses números não são de confiança, que provavelmente tem mais casos que não foram diagnosticados, algumas mortes que talvez não foram ligadas à doença. Tudo isso faz parte do trabalho de oficiais do governo, de saúde, etc., tentando achar maneiras de proteger ao máximo a população.
Mas quando se trata do problema do pecado, os números são muito mais fáceis e muito mais assustadores. Em 1 João, capítulo 5, o apóstolo João, provavelmente o último dos apóstolos de Jesus a morrer, décadas depois do começo do trabalho de espalhar o evangelho, depois do trabalho de todos os outros colegas dele e o João mesmo, e outros cristãos que foram convertidos e saíram levando a palavra para o mundo. Mesmo assim, João disse: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Meu neto perguntou para mim até quantos países já espalhou o coronavírus. Eu não tinha o número exato para ele, na verdade eu nem sei o número exato de quantos países tem no mundo, mas eu falei para ele que já chegou a quase todos. Quando se trata do pecado, pode tirar essa palavra quase. O pecado já se espalhou em todos os países. E pior, Paulo diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todas as pessoas capazes de tomar suas próprias decisões, pessoas capazes de escolher entre certo e errado, responsáveis por suas próprias decisões, todas estas pessoas já foram infectadas pelo pecado. Eu, você e as pessoas ao nosso redor. Nós não estamos falando de uma doença que afeta 1%, ou 2%, ou 3% da população e que leva 2%, ou 6%, ou 10% das pessoas infectadas à morte. Nós estamos falando de algo que afeta todos e que tem uma taxa de mortalidade de 100%. A consequência do pecado é gravíssima. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23, comenta sobre a consequência do pecado em nossa vida, quando ele diz: o salário do pecado é a morte. Ele continua falando sobre o remédio que o Senhor oferece. Em uma das outras mensagens desta série, eu pretendo tratar especificamente dessa questão, do tratamento que Deus oferece para nós. Mas hoje eu estou focando a consequência que traz, a contaminação em si, o perigo da doença ou desse pecado nos infectar, e por isso da importância de prevenção. Confrontados com esta ameaça letal, devemos redobrar os esforços de prevenção. Devemos entender que o pecado pode nos dominar, se deixar. Vocês lembram em Gênesis capítulo 4, quando Caim estava triste porque Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não gostou do sacrifício, da oferta que Caim fez? E Deus falou para ele que o pecado queria dominá-lo. Cabia a ele dominar sobre o pecado. Nós precisamos redobrar os esforços de prevenção para não permitir que o pecado domine as nossas vidas. Salmo 1 começa com essas palavras de sabedoria que nos lembram muito do que estão se falando hoje. Já ouviu bastante coisa, não ouviu sobre aglomeração de pessoas, de evitar ambientes de aglomeração de pessoas, escolas e faculdades fecharam, igrejas mudaram a maneira de se reunir, observamos pessoas evitando de ir, nós mesmos provavelmente, evitando de ir ao supermercado se não precisar, evitando de passear na rua sem necessidade, se vai estar num lugar que vai encontrar outras pessoas, evitando contato com outras pessoas, porque nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e, num sentido, todas as pessoas são suspeitas. Suspeitas de estar com um vírus que pode prejudicar a nossa saúde. E nós não queremos pegar. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Evitando contaminação. E assim nós
precisamos evitar locais onde se encontra maior incidência do pecado. No meio de pessoas que não respeitam a Deus. No meio de pessoas que não acreditam no Senhor. Nós devemos evitar que essas pessoas nos levem a ter os mesmos pensamentos e rejeição da vontade de Deus ou do próprio Senhor e da sua existência. Em Mateus capítulo 16, Jesus usou fermento para ilustrar o perigo de falsas doutrinas que podem se espalhar. E o aspecto de aglomeração de pessoas que apresentam ameaças, devemos lembrar dos falsos mestres e do perigo de deixar falsos mestres nos influenciar e nos levar à condenação. Ele diz aqui, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 6. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus comparou falsa doutrina ao fermento. Eu gosto quando a minha esposa faz pão. E quando ela faz isso, pão ou massa de pizza, alguma coisa que precisa de fermento, ela geralmente usa fermento em pó biológico. E ela pega esse fermento, parece uma poeira praticamente, e coloca, quando ela começa a juntar os ingredientes, geralmente na fase de ajuntar as coisas líquidas, água, óleo, essas coisas, e ela coloca o fermento, em pouco tempo muda completamente aquela massa. Se ela colocar uma massa para fazer pão e deixar esse pão no sol, onde vai esquentar, em pouco tempo aquela massa cresce. Agora, uma coisa interessante. Uma vez que chega essa fase, que já cresceu a massa, já espalhou o fermento na massa, e está tendo seu efeito de mudar até a composição química da massa, você já tentou tirar o fermento da massa? Tá? Não é possível. Nesse caso, o que é necessário é a prevenção, de não deixar o fermento entrar na massa para ter esse efeito. E é isso que Jesus está dizendo para os apóstolos, que não devem dar ouvidos para falsos mestres, para pessoas que distorcem a palavra. E não estamos falando aqui de pessoas que não sabem nada da Bíblia, que não usam a Bíblia. Os fariseus, especialmente, conheciam bem as Escrituras, usavam a Bíblia, mas usavam distorcendo a mensagem e levando pessoas à condenação. Como nós enfrentamos o mesmo risco com falsas doutrinas ensinadas hoje. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo usou esta mesma ideia para reforçar a mensagem de perigo de falsas doutrinas. Ele enfrentou o problema, confrontou o problema, seria melhor, de uma falsa doutrina, de pessoas negando a ressurreição dos mortos. E nesse contexto, ele explicou, se vocês negam a doutrina da ressurreição dos mortos, não acreditam que tem vida após a morte, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, nós não temos nenhuma esperança da eternidade. E nesse contexto, de avisar sobre o perigo de falsos professores, ele disse no versículo 33, não vos enganeis, as más conservações corrompem os bons costumes. Cuidado. Cuidado, ele diz, com influência, aglomerações de pessoas em lugares onde a doutrina de Cristo é deixada de lado e doutrinas dos homens introduzidas. Temos que ter bastante cuidado. Agora, voltando a alguns capítulos em 1 Coríntios, Paulo usa também a ideia de fermento num sentido um pouquinho diferente.
1 Coríntios capítulo 5 trata da influência da imoralidade no meio da congregação lá em Corinto. E lidando com esse problema, Paulo compara a influência desta imoralidade ao fermento. A mesma coisa, o perigo de espalhar. E ele diz, capítulo 5, versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Todos esses trechos que temos visto aqui, Salmo 1, Mateus 16, 1 Coríntios 15 e 1 Coríntios 5, frisam a importância de prevenção. Se criar o costume de ficar no meio de pessoas que não respeitam a Deus, nós corremos grande risco de sermos levados por essas pessoas a praticar as coisas erradas. A ideia não é que nós vamos sair do mundo. Sabemos que em João capítulo 17, Jesus deixou claro, nós fomos até enviados ao mundo, como os apóstolos e outros que viriam a crer por causa da doutrina deles. Nós estamos no mundo, mas temos que ter muito cuidado de não nos colocar em situações onde nós vamos ser levados por outros. Muitas vezes, pessoas, especialmente jovens, até defendem um pouco a ideia, mas eu posso ter amizade com todo mundo. E, de fato, Jesus, inclusive, se defendeu contra críticas de se envolver, de participar de algumas coisas, não do pecado, mas com as pessoas conhecidas como pecadores. Nós temos que observar bem o exemplo dele e analisar bem a nossa postura. O exemplo de Jesus nunca foi de ser levado a participar do pecado com aquelas pessoas. Ele sempre foi mais forte. Ele sempre tinha coragem de ficar em pé, mesmo se todo mundo estava se entregando ao pecado. E nós? Como é nosso caráter, nossa abordagem, nosso comportamento nessas situações? Tem algumas pessoas que têm essa força. Algumas pessoas que se mostram firmes, não importa o que os outros fazem, vão continuar na sua firmeza, convicção, sem violar a consciência. Mas tem muitas outras pessoas que cedem, querem agradar. Podem ser boazinhas quando estão no meio de pessoas boas, mas quando estão com pessoas erradas, acabam imitando, procurando agradar aquelas pessoas. Logo estão andando, parando para conversar, sentando na mesa, sendo infectadas pelo pecado. Nós precisamos ter bastante cuidado. Cuidado com doutrinas falsas. Algo que nós observamos muito hoje. E lamento que eu vejo em muitas famílias, em muitas igrejas, falta de ênfase no ensinamento sólido das Escrituras. A única prevenção que nós temos contra falsas doutrinas é o conhecimento da verdade. E nós precisamos conhecer esse livro aqui de capa a capa. Saber as histórias, conhecer as doutrinas, entender os ensinamentos dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, para saber como nos defender quando alguém apresenta alguma coisa contrária às Escrituras. Quando Jesus falou de ter cuidado com o fermento de falsas doutrinas, ele está falando para nós também. Nós temos que ter cuidado de não ser levados por falsas doutrinas. Quando alguém vem falando uma doutrina da teologia da prosperidade, ou do calvinismo, ou do premilenarismo, ou da libertinagem de algumas ideias que justificam o pecado, nós temos que ter defesas prontas para não cair nessas coisas. E para saber como refutar as distorções das Escrituras que muitas vezes ouvimos no mundo religioso hoje em dia. Quando Paulo falou, por exemplo, do problema de pessoas negando a ressurreição, parece uma coisa óbvia.
Mas você já reparou que às vezes pessoas inventam doutrinas negando coisas tão óbvias nas Escrituras e conseguem adeptos, conseguem seguidores, às vezes pela eloquência, talvez pela simpatia da pessoa que apresenta o ensinamento e por falta de examinação das Escrituras. Lembram o que Lucas relatou para nós em Atos 17, quando Paulo estava em Bereia ensinando a palavra, e diz que as pessoas em Bereia eram mais nobres que os da Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Estavam ouvindo esse ensinamento de Paulo e Silas e examinando as Escrituras. Faça a mesma coisa, constantemente comparando qualquer ensinamento com a palavra de Deus. Não deve aceitar nada que eu falo ou que qualquer outro fala, sem examinar primeiro as Escrituras para ter certeza que a mensagem vem de Deus e não dos homens. E o que Paulo falou sobre imoralidade? O perigo que isso apresenta. É muito fácil permitir uma certa frouxidão no contexto da igreja, ou no contexto da família, de alguma forma olhar para o pecado como algo não tão grave, não tão sério. Algumas pessoas não levam a sério a ameaça do coronavírus. Acham que é uma pequena gripe que não apresenta muito risco para ninguém e assim não se preocupam. Espero que não pegue. Mas quando se trata de imoralidade, quando se trata do pecado, desrespeito para com Deus e sua palavra, nós não podemos brincar com isso. Mata. O pecado mata. E quando nós demonstramos uma atitude de frouxidão, que toleramos sem falar nada, imoralidade, indecência, desonestidade no meio dos cristãos, estamos abrindo a porta e permitindo que esse fermento vá infiltrando, destruindo muitos. Nós devemos redobrar os esforços de prevenção, porque o mundo inteiro jaz no maligno. E o maligno gostaria e muito de destruir cada um de nós com suas falsas doutrinas e as tentações da imoralidade e indecência. Diante da ameaça real do pecado, nós precisamos de uma postura radical de prevenção. Por isso, devemos olhar para o que Paulo disse em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Nós precisamos de uma atitude de prevenção, de nos proteger contra as tentações e o pecado que ameaçam nossa vida. Porque o tempo está acabando. Muitas vezes nós pensamos sobre a morte como algo que atinge os idosos. E é relativamente natural pensar nisso, que com certeza é mais provável morrer, se você chegar aos 90 anos, é mais provável morrer naquela década da vida do que na primeira, segunda, terceira década da sua vida. Nos últimos dias, ouvi de vários casos de jovens alguns de famílias que sempre estavam praticando, ensinando a vontade de Deus, mas jovens que ficavam adiando uma decisão, pensando que tinha tempo, mas talvez por causa da preocupação que vem, sabendo de uma doença que ameaça a vida. Eu tenho ouvido histórias de vários jovens tomando a decisão de se converter ao Senhor, decidindo deixar a vida no pecado e, por causa da sua fé em Cristo, tomando a decisão de ser batizados para a remissão dos pecados. Que Deus seja louvado por isso. Mas que todos nós pensemos também na nossa mortalidade. Se você tem 20 ou 80 anos de idade,
você está caminhando para o fim da vida aqui nesta terra. Se Jesus não voltar antes da sua morte, a sua morte está chegando. Eu comento às vezes que eu não sei quando Jesus vai voltar. Ele disse que vai ser como ladrão de noite. Nós não temos como saber quando. Mas eu sei que, para mim, ele volta no século XXI. Tenho certeza absoluta disso. Eu não vou ver o século XXII. Talvez eu nem vou ver o mês que vem. Eu não sei. Mas nós precisamos ser cientes da nossa mortalidade e, por isso, viver sempre olhando para a eternidade, procurando agradar a Deus, servir a Deus, aproveitar a graça que Ele demonstra para conosco, para não ser mortos eternamente por causa dos nossos pecados. E uma boa parte dessa batalha é a prevenção, de prevenir que o pecado domine as nossas vidas. Agradeço a sua atenção, sua participação, e eu peço que você continue examinando a palavra, procurando servir e agradar a Deus com tudo que faz cada dia da sua existência, para que possamos um dia adorar ao Senhor durante toda a eternidade. Que Deus abençoe cada um que busca servir e honrar o nome dele nesta vida, que possa também participar na vida eterna. Obrigado.